E temos o gás natural. O gás natural que vem ganhando muita importância no mundo. Talvez esse século XXI seja o século em que se inicia a era do gás natural. O gás natural vem ganhando muito mais espaço do que o petróleo e o carvão. No Brasil ainda nem tanto, mas também vem se expandindo como no resto do mundo. E quando eu falo em qualquer combustível fóssil, a gente começa sempre por aquela lógica, as reservas. Aqui está um número que mostra reservas mundiais provadas. O que interessa para a gente é comparar o Brasil com isso. E a gente chega à conclusão de que o Brasil tem poucas reservas. 0,2% das reservas mundiais. Isso aqui dá muito pouco. Se eu comparar com carvão mineral, o Brasil tinha 0,6% das reservas mundiais. De gás é 0,2%. Então o Brasil, pelo menos no momento atual, está fadado à importação. O Brasil não tem autonomia em termos de gás. Ele pode até aumentar a sua produção, mas a reserva é muito pequena em comparação com o resto do mundo. O Brasil produz gás e vem produzindo cada vez mais. Curiosidade: boa parte do gás que o Brasil produz é perdido. Sim, perdido. Ele era queimado ou ele era reintroduzido no subsolo por falta de capacidade de levá-lo ao continente, já que a maior parte do gás natural brasileiro aparece junto com o petróleo, que está na plataforma continental lá no mar. Nos últimos anos, tem se desenvolvido mais tecnologia para se aproveitar melhor esse gás e diminuir esse volume de perdas. Então o Brasil extraía petróleo e vinha o gás junto e não sabia muito bem o que fazer com o gás. Uma parte acabava se perdendo. E claro que tem que se utilizar isso aí, tem que se criar ligações para trazer esse gás para o continente, porque gás é algo que tem que ser valorizado. Repare que o Brasil produz pouco também do mundo, né? Só 0,7% da produção mundial, é o 31º. Então é um país que não tem significância em termos de produção de gás no mundo. E claro que o Brasil está seguindo a lógica mundial de aumentar o consumo de gás. Gás que é utilizado principalmente na indústria. O gás ele é interessante para aquecimento, ele substitui o petróleo e o carvão. E o Brasil ele consome mais do que ele produz. Como eu disse a vocês, o Brasil está condenado à importação. Pelo menos nos próximos anos não dá para mudar muito esse panorama. E o Brasil importa. Se você fizer as contas, dá mais ou menos isso mesmo, né? Consome 35, produz 25, importa 10. É um certo custo, quase 2 bilhões de dólares. Coloquei ali a indicação de que em 2013 houve o auge desse custo de importação, que foi de 4 bilhões. Isso é um valor razoável. De 2013 para cá, o Brasil diminuiu um pouco, vamos dizer assim, esse custo, porque também diminuiu até o consumo. Essa segunda metade da década de 2010, ela não é uma década muito interessante em termos de crescimento econômico. E 74% do gás que o Brasil importa vem da Bolívia. Lá nos anos 90 foi celebrado um acordo com a Bolívia, um acordo que muitos viam como um acordo geopolítico e não econômico, de fazer com que a Bolívia se tornasse um satélite do Brasil na América do Sul, assim como o Paraguai se tornou com a construção de Itaipu. Mas é claro que a Bolívia e o Paraguai também viram vantagens nisso, porque começaram a escoar parte de recurso energético para o Brasil, e energia tem custo, energia tem preço, energia é algo que é importante para qualquer um. Então a Bolívia ela tem esse contrato e o gás natural, desde os anos 90, se tornou o principal produto de exportação da Bolívia, superando o estanho, que era a tradição boliviana. Mas olha que interessante. O Brasil, em termos de gasoduto, ele só importa deste vizinho Bolívia. Ele chegou a importar nos últimos anos um pouco da Argentina, mas agora ele praticamente não importa mais nada da Argentina. E de onde vem os outros 26% então? Não é da Venezuela, que tem a maior reserva de gás natural da América do Sul. Porque a Venezuela está muito distante do mercado consumidor brasileiro e um gasoduto vindo da Venezuela para cá seria algo meio inviável. O Brasil está consumindo o chamado gás natural liquefeito. Essa tecnologia vem ganhando espaço. O gás é pressionado, se torna líquido e pode ser transportado por navios a longa distância. Isso era muito caro e cada vez mais vem barateando. E cada vez mais no mundo vem circulando gás em navios.
Então isso desobriga você a ter um vínculo com o vizinho. O Japão já fazia muito disso comprando do Oriente Médio. Agora o Brasil está fazendo isso comprando de Trindade e Tobago. Tem país que só aparece nessas aulas, né, como curiosidade. E os Estados Unidos também fornecem um pouco de gás natural. Os Estados Unidos que são o maior produtor mundial de gás natural. Mas, tradicionalmente, os vestibulares, quando falam de gás natural no Brasil, falam que o gás natural tem uma característica de ser mais limpo na média do que o petróleo e o carvão, que o gás natural tem uso principalmente industrial e que o gás natural fez com que o Brasil e Bolívia criassem uma relação muito forte e construíram em conjunto um gasoduto, que na época, lá no final dos anos 90, era o maior gasoduto do planeta. Hoje, os gasodutos que vão da Rússia para a Europa são muito maiores. Mas esse gasoduto, que aparece nesse mapa, esse mapa que a gente retirou aí da Agência Nacional de Petróleo, e ele pinta, né, os estados que têm gasodutos em seu território, pode ver que todos do sul, do sudeste, quase todos do nordeste, alguns do centro-oeste e um do norte têm gasoduto. Esses gasodutos que fazem uma ligação litorânea brasileira, né, faz a ligação aí praticamente das capitais do litoral brasileiro, e você vê que de São Paulo sai um gasoduto para a Bolívia. Eu vou ampliar essa imagem. Claro que também tem aquele gasoduto que vai do Alto Solimões até Manaus, que chama atenção porque Manaus é uma cidade que precisa de muito recurso energético. As hidrelétricas ali no entorno são mais complicadas de serem construídas, então parte desse gás até serve para gerar eletricidade lá. Mas vou avançar aqui, ó. E agora você enxerga melhor esse gasoduto vindo da Bolívia. Tem um ramalzinho que sai para o Mato Grosso, mas o caminho principal vem até Paulínia, perto de Campinas, que é onde existe a maior refinaria de petróleo do Brasil. E de Paulínia existe uma saída para o sul do Brasil, e da Grande São Paulo você também tem uma saída para o resto do país. Esse gasoduto Brasil-Bolívia, ele fez com que o Brasil e Bolívia tivessem uma relação quase eterna, e como o Brasil não descobre novas grandes reservas de gás natural, essa relação vai se manter por muito tempo ainda. Pessoal, só para fechar isso aqui, gás natural no passado obrigava você a ter relação com o vizinho. Foi o que o Brasil fez com a Bolívia. Mas no atual contexto você pode comprar gás de outros países. E o gás natural serve para quê? Indústria e termoelétricas. Claro que a gente vai falar de termoelétrica quando entrar no assunto energia elétrica. Mas para te adiantar, então o gás serve basicamente para isso. Ok? Valeu, gente. Até a próxima. A gente volta aí depois para falar de mais energia. Tem muita energia nesse curso ainda para ser falada.